inciso 5, ok? Então, pegando aí pelo artigo 37, inciso 5, ele diz mais ou menos assim, ó. As funções de confiança, aí vem vírgula, exercidas exclusivamente por servidores efetivos e os cargos em comissão, aí diz, a serem preenchidos por servidores de carreira, em casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quando a gente pega essa frase desse tamanho, a primeira coisa é chamar aqui o professor Ricardo Hertz para nos contar qual que é o predicado dessa frase. Quando eu digo as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, destinam-se é o predicado, do qual nós temos um sujeito composto ou simples. Como que é isso aí? Composto. Funções de confiança e cargo em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Primeira coisa a gente vai anotar aqui, então, vamos fazer um esquema disso aí para facilitar a nossa vida. Função, tá pequeno, mas eu estou sempre traduzindo, então quem está aí de trás, tá? Função de confiança. E cargo em comissão. Todos dois, função de confiança e cargo em comissão, só podem ser criados para atividade de direção, de chefia e assessoramento, ok? Que apelidos eu tenho para função de confiança e para cargo em comissão? Vocês vão encontrar em diversas legislações sinônimos para essas expressões aqui, ó. Função de confiança, por exemplo, pode ser apelidada de função comissionada. Função comissionada. E função de confiança também pode ser chamado de função gratificada. E aqui, cargo em comissão. Cargo em comissão pode ter dois apelidos. Pode ser chamado de cargo comissionado e pode ser chamado de cargo de confiança. Eu só tenho uma certeza, seja esta função aqui de confiança ou este cargo aqui em comissão, com qualquer um desses apelidos, eu tenho a certeza de que eles são de livre nomeação e exoneração. Significa que a chefia não terá que fazer concurso público para o preenchimento com critério de igualdade, isonomia desse cargo ou dessa função. Ele vai escolher livremente quem ele quer colocar lá. Mas lembrando que só pode existir esse tipo de seleção de pessoas para atividades de direção, chefia e assessoramento. Então, de novo, função de confiança e cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração e destinam-se sempre às atividades ou de direção, ou de chefia, ou de assessoramento. A gente até, acho que brincou sobre isso numa aula para trás, né, que o motorista, por exemplo, de um prefeito não pode ser função de direção, né, tem que ser uma função de mera execução. Então tá. Agora aqui, ó, função comissionada, função gratificada é sinônimo de função de confiança. Cargo comissionado ou cargo de confiança é sinônimo de cargo em comissão. Percebem que pelo complemento da palavra, eu não posso distinguir uma coisa da outra? Eu posso falar função de confiança e cargo de confiança, ou função comissionada e cargo comissionado. Então, o complemento nominal dessa palavra aqui não resolve de nada para a gente. Nós temos que saber que existe uma diferença, então, entre a primeira palavra, entre função e cargo. Função é uma coisa e cargo é outra coisa. Função e cargo são diferentes. Para começar, cargo faz parte da estrutura de um órgão, de uma entidade, de forma que a sua criação vai sempre se dar por lei. Então, digamos lá, né, quantos cargos de auditor vão existir
na Receita? Os que forem criados por lei, 20 ou 30 ou 1000, né? Tomara que sejam muitos para todo mundo entrar. Quantos cargos de confiança existem no órgão? Também estão lá todos criados por lei. Agora, as funções de confiança são funções mais precárias e não necessariamente precisarão ser criadas por lei. As funções de confiança têm natureza precária. Elas podem ser criadas por decreto, por exemplo. Como que isso vai acontecer, professora? Por exemplo, num determinado órgão, você pode ter lá o cargo de diretor de recursos humanos. Todo ano tem cargo de diretor de recursos humanos. Então, eu tenho um cargo e não uma função. Agora tem lá um acúmulo de processos e nós vamos criar uma força-tarefa para acabar com aquele acúmulo de processos. Nós vamos criar um cargo de chefia dessa força-tarefa. Nós vamos criar uma função de chefia da força-tarefa. Por quê? A força-tarefa é transitória, é precária. Assim que a gente terminar essa força-tarefa, eu não preciso mais daquela função de chefe. Então, não precisa estar associada a um cargo de direção, chefia e assessoramento, ok? Você pode exercer uma função de chefia, direção e assessoramento, estando ligado meramente a esta função ou ligado a um cargo. A diferença é que os cargos são sempre criados por lei, em número certo, portanto, a criação de cargos é muito mais difícil do que a criação de funções de confiança. E vejam bem, o medo do nosso constituinte foi que um administrador resolvesse criar uma série de funções, já que ele pode ter por decreto, coloca ele depois na gaveta, ninguém vai nem dar muita transparência disso, criar uma série de funções para nomear quem ele quiser. Pensando já nisso, antecipando essa possibilidade, a Constituição restringiu e disse, olha, se forem criadas funções de confiança, sejam elas de direção ou de chefia ou de assessoramento, só pode nomear alguém que já seja um servidor da casa. Então, vamos escrever aqui na frente, ó. Vou até estender isso para cá. Ó. As funções de confiança somente, já está dizendo aí, podem ser ocupadas por servidor efetivo. As funções de confiança somente podem ser ocupadas por um servidor já efetivo. Você é auditor e é convidado para chefiar um departamento. Que ótimo! Você vai ficar afastado do seu cargo efetivo e vai exercer lá a sua função de chefe, ok? Para uma função de confiança, então, seja ela direção, chefia ou assessoramento vaga, nós só podemos convidar alguém que já seja servidor público, servidor efetivo, ou seja, servidor concursado. Ah, professor, então nesse caso não é livre nomeação, né? A nomeação não é livre, está restrita. Não. Não vamos confundir o seguinte. Dizer que a nomeação é livre nomeação, significa a escolha é pessoal. É o contrário de concurso, em que a escolha é impessoal. Agora, o recrutamento de pessoas é que é restrito ou limitado, ou seja, surgiu uma função de confiança, eu sou autoridade, eu posso nomear quem eu quiser, dentre o grupo de servidores efetivos. Então, o que vai estar restrito é o meu grupo, o grupo de pessoas que eu posso nomear, mas a minha escolha vai ser pessoal. Então, todas as funções de confiança e cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, ou seja, a escolha é pessoal. Escolha pessoal e não impessoal como a de concurso público. Mas, se eu vou preencher uma função de confiança na administração, eu tenho a situação de que eu só posso escolher um servidor efetivo. A gente chama isso de recrutamento limitado. Recrutamento limitado, ou também pode ser chamado de recrutamento restrito. Tá? Quem está acompanhando pelo SAT, nós estamos numa linha chamada função de confiança, pode até concentrar a câmera aqui, está ótimo, somente pode ser ocupada por servidor efetivo, e isso se chama então recrutamento limitado ou restrito. Agora, olha o que diz aí na Constituição em relação aos cargos em comissão. Então vem a frase de novo. As funções de confiança, vírgula,
exercidas exclusivamente por servidores efetivos. Então, já tem a explicação de função de confiança. Ou, aí vem depois, os cargos em comissão, vírgula, aí vem a explicação. A serem preenchidos por servidores de carreira, só que não para aí. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Se não existir uma lei prevendo percentual mínimo, ou condições ou casos para preenchimento desses cargos em comissão por servidor de carreira, quem eu posso colocar lá? Qualquer pessoa. Os cargos em comissão, então, cargos em comissão, são para preenchimento por qualquer pessoa. Quando a gente diz qualquer pessoa, não é com ou sem qualificação, significa servidor público ou não. Qualquer pessoa pode ser nomeada para ocupar um cargo em comissão. Neste caso, nós chamaríamos este cargo em comissão de recrutamento amplo. Eu posso chamar quem eu quiser. Recrutamento amplo. Mas, aí vejam, se por um acaso a lei definir dentro desses cargos em comissão, se a lei definir que um percentual, por exemplo, 50% dos cargos em comissão serão destinados a servidores da casa. Ou os cargos de assessor 1 são para servidores da casa, assessor 2 não são. Se a lei definir esse percentual, a lei vai estar, então, limitando o acesso ao cargo público. Os cargos em comissão podem ser acessíveis a qualquer pessoa ou limitados por lei. Aí, neste caso, se a lei trouxer a limitação, a gente vai chamar de recrutamento restrito ou limitado. Pensa um pouquinho sobre isso aí enquanto eu bebo um golinho de água. Vou reforçar, então, com vocês esse conhecimento. Vejam bem. Se para o preenchimento das funções de confiança, a gente só pode escolher alguém que já é um servidor efetivo, a nossa tendência é imaginar, então o cara tem que ser concursado. Depende de concurso? Depende. Depende de concurso o preenchimento da função de confiança? Vejam bem, a gente respondendo isso, a gente vai errar a questão de prova. Nós temos que colocar assim, o preenchimento de uma função de confiança, para preenchimento de uma função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento, a escolha que o administrador faz é pessoal ou impessoal? Pessoal, então independe de concurso público. O recrutamento é que é limitado, ou seja, independe de concurso público, né? A escolha é pessoal, mas eu não posso escolher dentre quaisquer pessoas, tenho que escolher dentre os servidores da casa. Essa é a única diferença. Como que fica essa pessoa que tem um cargo efetivo e vai ser uma função de confiança, ou mesmo que vai ser colocado aqui, ó. Se os cargos em comissão são para qualquer pessoa, podem ser também para servidores efetivos? Claro. Quando um servidor é nomeado para um cargo em comissão ou designado para uma função de confiança, ele vai colocar a placa lá na mesa dele de volta logo, exerce a função ou o cargo de direção, chefia e assessoramento e depois volta para o seu cargo novamente, ok? Então, o preenchimento de funções de confiança ou de cargos de confiança independe de concurso público. Por quê? Porque a escolha é pessoal. São cargos ou funções de livre nomeação e exoneração. A diferença é que os cargos são sempre criados por lei, enquanto que as funções não têm essa mesma natureza de permanência na administração, as funções são mais precárias. Com medo de que o administrador público criasse diversas funções para nomear aí os coligados, os amigos, todos, a Constituição restringiu o acesso às funções de confiança somente para quem já é servidor efetivo. Ok com isso? Então tá ótimo. Todo o inciso 5 está traduzido aí nesse esqueminha do quadro.